Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Bom gente, hoje eu vou gravar aqui pra vocês a história de um homem muito especial. Esse vídeo será o exemplo de vida 2. Nós vamos ter a continuação. Eu vou deixar o exemplo de vida aqui no final desse, pra você assistir esse primeiro, depois você assiste o primeiro exemplo de vida que a gente fez, não é? E no exemplo de vida de hoje, nós vamos falar sobre George Miller. Ele era alemão, ele nasceu em 1805 e morreu em 1898, com 93 anos de idade. Esse homem foi fora do comum, gente. Acho que eu li a história desse homem e fiquei tão impressionada, tão impressionada. Eu não conheço ninguém que viveu como ele. É fora do comum, vocês vão entender o porquê. Pra quem não conhece George Miller, hoje aqui nesse canal vai conhecer. George Miller não começou muito bem. Na sua adolescência ele começou a envolver com mentiras e fraudes e coisas ilícitas, e isso levou à prisão aos 17 anos. E o pai dele, querendo que ele tivesse uma instrução religiosa, ingressa ele numa universidade luterana. E ali nessa universidade ele conhece um grupo de cristãos que se reuniam para ler a Bíblia e falar sobre Jesus, e ele vai a convite desse grupo, e ali ele tem a sua vida mudada, porque ele começa a ser discipulado, começa a pegar amor pela literatura cristã e lê. No final da sua vida, George Miller diz que chegou a ler a Bíblia cerca de 200 vezes, e 100 dessas 200 vezes foram de joelhos. Orava muito também. E ele começou a ser amante da literatura cristã, e devido à sua devota leitura bíblica, não é verdade? Ele começa também uma doutrina diferente. Ele começou a achar errado a ideia de ter salário fixo todo mês. Ele adotou uma doutrina de que ele viveria apenas do que Deus providenciasse para ele, porque ele entenderia que aquilo que Deus o providenciasse seria o necessário para ele sobreviver, não precisaria mais. Ele estava realmente aceitando o julgamento de Deus para a vida dele, de que, olha, hoje você tem tanto dinheiro, amanhã você tem tanto, ou depois de amanhã você não vai ter mais tanto, você vai passar uns dias sem dinheiro. Ele iria entender que seria aquilo que Deus queria e era o suficiente, necessário para ele sobreviver. Ele já não acreditava, não queria essa coisa de ter salário fixo todo mês. Porém, ele trabalhava, não ficava sem trabalhar, tá bom, gente? O trabalho é digno, é bíblico, tem que trabalhar. E ele começa a adotar essa doutrina para a vida dele. E também Deus começa a confirmar isso para ele. Conta que várias vezes ele tem diversos testemunhos parecidos de que ele ficava sem dinheiro, olhava para um lado, olhava para o outro, de repente Deus mandava alguém e supria a necessidade, ou mostrava para ele, ou dava para ele de alguma forma a quantidade que ele precisava de dinheiro. E a vida dele toda foi assim. E com o desejo missionário que ele tinha, ele começou a abrigar algumas crianças na sua casa. Já casado, começou a abrigar ali cerca de 30 meninas. E alguns anos depois, ele consegue abrir um prédio. E nesse prédio, ele começa a abrigar cerca de 300 crianças. E 21 anos depois, ele já com mais de 5 lares, com cerca de 2.000 crianças, cuidando delas, vivendo da mesma forma que ele começou na sua juventude, de que Deus proveria o suficiente para eles. Ele fala no seu diário, ele fala nos seus testemunhos que sempre orava pedindo para o Senhor pessoas boas que ajudassem a trabalhar nos orfanatos. E ele conta que recebia cartas de pessoas dizendo: olha, se o senhor achar que nós somos capacitados para o trabalho, nós gostaríamos, olha só, as pessoas estão pedindo, e se ele achasse que elas estariam prontas, capacitadas para trabalhar, além de ser um trabalho voluntário, dessas pessoas estarem totalmente cientes de que elas viveriam assim, recebendo apenas do que Deus achasse necessário para elas. Elas ainda perguntam se fosse suficiente, né? Se ele achasse que elas estavam capacitadas, ele poderia chamá-las, né, para trabalhar com eles. E ele recebe diversas cartas, recebe muitos irmãos voluntários que estão ali ajudando ele. E ele fala que todas as refeições do orfanato, todas, eram providas por Deus. E nenhuma atrasou mais que 30 minutos. Sempre Deus mandava. Chegou situações deles estarem todos reunidos na mesa, prontos para almoçar, sem nada na cozinha, nada na despensa, eles fazerem a oração e de repente alguém bater na porta com todo o alimento necessário para todas as crianças dali. Gente, olha a fé desse homem. E é interessante porque ele cita Romanos 13, o versículo 8, que diz assim, olha, não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros.
Ele realmente levava esse versículo a sério. Ele não devia nada a ninguém. O que ele tinha e ele comprava e não devia nada a ninguém. Tudo pela fé. Sustentou mais de 2.000 crianças pela fé, crendo que Deus lhe daria. Ele conta um testemunho que ele, já com a sua família, esposa, filhos, eles ficaram 10 dias sem nenhum dinheiro, sem nada. E ele orando e sofrendo tentação, Satanás querendo colocar na cabeça dele de que seria um erro ele adotar essa doutrina, que era loucura, e de repente ele vai para o quarto fazer uma nova oração e ele encontra no seu quarto algumas libras que uma irmã havia deixado para ele. E aquelas libras eram suficientes para ele suprir as necessidades dele e da sua família. Gente, olha que incrível. Esse é o nosso Deus. E Deus ainda faz isso. A única coisa que Deus precisa é de um coração disposto. E o George Miller fala que teve um salmo na vida dele que mudou tudo. 81, verso 10, que diz: abra tua boca e eu te encherei. Pronto. É só isso que Deus precisa, de que nós estejamos totalmente dispostos a abrir o nosso coração, abrir a nossa boca e deixar Deus falar, e deixar Deus agir, e deixar Deus trabalhar. E ele entendia isso. Muitas pessoas ficavam abismadas, né, e surpresas de ver da forma que ele vivia. E muita gente perguntava para ele assim: George, como você consegue saber a vontade de Deus? E ele respondia dizendo: olha, eu procuro manter o meu coração em tal estado que ele não tenha qualquer vontade própria no caso. De 10 problemas, já temos a solução de 9, quando conseguimos ter um coração entregue para fazer a vontade do Senhor, seja qual for. Então ele tinha tanta intimidade, ele entendia que se ele tem um coração totalmente disposto e entregue ao Senhor, ele vai fazer a vontade dele. E eu andando conforme a vontade do Senhor, eu já sei qual é a vontade dele, porque eu tô com o meu coração totalmente disponível. Então, a forma que eu vivo já é uma forma de viver na vontade do Senhor. Pronto, eu sei qual é a vontade dele, porque eu tô totalmente disponível. O nosso problema é que nós sempre queremos colocar a nossa mão, colocar o nosso braço, tentar resolver da nossa forma. A Bíblia já nos traz outra ideia, para nós sermos totalmente dependentes de Deus. E esse homem entendeu isso. E ele acreditava tão fielmente nisso que viveu uma vida maravilhosa na presença de Deus. Com lutas, aflições, né, o desespero, e agora o que nós vamos comer? Mas ele orava e Deus atendia a oração do seu servo. Gente, que esse exemplo de vida sirva para nós, né, para nós repensarmos algumas coisas na nossa vida e aprendermos a ter um pouco mais de fé, não é verdade? Crer mais naquilo que Deus pode fazer, crer que realmente Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Que Deus abençoe vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.